Tudo o que define a identidade de um judeu hoje, cada gesto de bondade e cada ritual sagrado, possui uma raiz que atravessa milênios. A ética dos pais estabelece o alicerce de tudo. Moshe recebeu a Torá no Sinai e a transmitiu a Yehoshua. Yehoshua passou aos anciãos, os anciãos aos profetas e estes aos homens da grande assembleia. Esta não é apenas uma aula de história, é a prova de que nada se perdeu pelo caminho. O Sinai não entregou apenas um texto escrito, ele nos confiou a lei oral, a alma que dá vida à letra, escrituras, Mishnah, Guemará, os mistérios da criação e as conversas dos anjos. Como ensina o mestre Nahmanides, até as inovações que os futuros alunos trarão hoje já estavam plantadas naquela revelação original. É uma sabedoria infinita em qualidade e quantidade. No século III, o mundo judeu enfrentava adversidades imensas. Rabi Yehudá HaNassi percebeu que, com a dispersão, o conhecimento corria risco. Ele então compilou a Mishnah, o código que garantiu que a lei oral pudesse ser estudada com segurança. Dali em diante, os Geonim, Rishonim e Aharonim dedicaram suas vidas para que essa bússola nunca parasse de apontar para a verdade divina. No século XVI, em Tzfat, o mestre Rabi Yosef Karo realizou uma obra monumental, o Shulchan Aruch, a mesa posta. Ele organizou todas as leis aplicáveis para que cada um de nós pudesse, de forma clara, degustar a vontade de Hashem. O mestre Rabi Moshe Isserlis, de Cracóvia, acrescentou a mapá, a toalha, incluindo os costumes que faltavam. Mas para muitos, essa mesa ainda era vasta demais para o cotidiano apressado. Foi no século XIX que o Rabi Shlomo Gantzfried trouxe a solução definitiva para o lar judeu, o Kitsur Shulchan Aruch. Ele condensou o oceano da lei em um manual prático e direto. No judaísmo, o conhecimento nunca está separado da ação. Nossos sábios ensinam em Kiddushin, grande é o estudo que leva à prática. Se a nossa sabedoria excede as nossas ações, somos como uma árvore com muitos galhos, mas poucas raízes. Qualquer vento nos derruba. Este projeto que iniciamos hoje é um convite à maturidade espiritual. Vamos estudar diariamente este guia, respeitando as tradições Sefaradim e Ashkenazim, para que a Torá não seja apenas um conceito, mas o ritmo do nosso coração. Como está escrito, todo aquele que estuda as leis diariamente tem a vida eterna assegurada. Meu filho, e todos vocês que buscam o crescimento, este é o dia que o Eterno fez. Vamos nos alegrar nele. Para entendermos o Kitsur Shulchan Aruch, precisamos entender de onde vem a autoridade de uma lei. Tudo começa com Moshe Rabenu. No Sinai, ele não recebeu apenas as tábuas de pedra, ele recebeu a Torá escrita e a sua interpretação detalhada, a lei oral ou Torá Shebe'al-Peh. Moshe escreveu 13 pergaminhos da Torá, mas confiou a interpretação aos sábios, para que fosse transmitida de boca em boca, de mestre para discípulo, sem que nada fosse acrescentado ou subtraído. Mas vieram as perseguições, Jerusalém foi destruída, o templo caiu e o povo foi disperso. Foi nesse cenário de crise que Rabi Yehudá HaNassi tomou uma decisão histórica no século III. Ele percebeu que o método oral corria o risco de desaparecer. Com a ajuda dos maiores sábios da época, ele agrupou os preceitos e formou a Mishnah, 6 ordens que cobrem desde a agricultura e as festas até as leis civis e de purificação. A Mishnah tornou-se a espinha dorsal da sobrevivência judaica.
Com a Mishnah concluída, a jornada da lei não parou. O povo judeu foi forçado a emigrar para a Babilônia e lá, academias famosas como Surra e Pumbedita tornaram-se os novos centros de luz. Os sábios que explicavam a Mishnah eram chamados de Amoraim. Eles debatiam cada palavra, buscando a aplicação prática de cada preceito, analisando versículos e tradições antigas para chegar a decisões legais seguras. Foi dessa imensa discussão acadêmica que nasceu a Guemará. Grandes mestres como Rav Ashi e Raviná empreenderam a tarefa monumental de redigir tudo o que havia sido interpretado. A união da Mishnah com a Guemará formou o Talmud. O Talmud Bavli, concluído na Babilônia, tornou-se o guia definitivo para todo Israel. Uma vez selado, o Talmud passou a ser a base absoluta. Nada poderia ser retirado ou acrescentado. Após o fechamento do Talmud, entramos na era dos Geonim. Por cerca de 450 anos, esses mestres de prestígio na Babilônia foram a autoridade espiritual dominante. Eles respondiam a perguntas de comunidades do mundo inteiro que buscavam esclarecimentos sobre a lei. Essas respostas, as Teshuvot, formam a base da nossa compreensão até hoje. Mas havia um desafio. O estilo era técnico demais para o homem comum. Surgiu então a necessidade de códigos de lei que fossem acessíveis a todos. Essa necessidade deu origem aos Rishonim, os primeiros grandes codificadores. Mestres como o Rif, Maimônides e Rashi começaram a organizar o oceano do Talmud em livros que o povo pudesse consultar e praticar no dia a dia. Estávamos pavimentando o caminho que nos levaria ao Shulhan Aruch. Depois dos Geonim, entramos na era dos Rishonim. Mestres como o Rif, Maimônides e o Rosh começaram a organizar o código de leis de forma sistemática. Rabbi Yaakov ben Asher deu um passo gigante ao criar os Arba'aturim, as 4 colunas que dividem a vida judaica: orações, leis alimentares, leis matrimoniais e o Código Civil. Essa estrutura tornou-se o esqueleto de tudo o que viria depois. No século XVI, Rabbi Yosef Karo o Maharan unificou essas tradições no Shulhan Aruch, a mesa posta. Ele escolheu a opinião da maioria entre os grandes mestres. Logo em seguida, o Ramá, na Polônia, acrescentou a Mapá, adaptando as leis para o mundo Askenazim. O Shulhan Aruch tornou-se o código definitivo. Porém, com o tempo, as discussões dos comentaristas como o Taz, o Shar e o Gaon de Vilna tornaram a obra vasta e complexa demais para uma consulta rápida no dia a dia. Foi para resolver isso que na Hungria do século XIX, o Rabbi Shlomo Ganzfried compilou o Kitzur Shulhan Aruch. Ele extraiu a essência prática para que todo judeu soubesse agir corretamente desde o momento em que acorda até o momento em que se deita. Outros gigantes como o Baal Hatania, o Ben Ishai e o Hafetz Haim também trouxeram luz para suas gerações, garantindo que a Halahá fosse uma luz no caminho de cada lar. O Shulhan Aruch não é uma criação humana, é a expressão da vontade divina transmitida em uma corrente ininterrupta. Ao estudarmos este livro, estamos tocando a luz que saiu do Sinai. Que esse estudo nos traga o mérito de ver a restauração completa da nossa autoridade espiritual e a reconstrução do templo em nossos dias. Amém.